Pois é, eu tinha gravado e aí perdi tudo. Então, antes de dormir, tem que gravar de novo. Essa vida de youtuber é muito ruim, professor. Vamos lá. Então vamos lá. Essa aqui é o ED11. Aquele primeiro exercício que o senhor, pelo que eu entendi, simplesmente falou pra gente implementar, né, aquela lista duplamente encadeada que estava descrita lá no slide. Eu fiz isso, não di copy-paste, eu escrevi uma por uma, óbvio, imitei sua lógica, imitei também o nome de algumas coisas aí, mas eu entendi muito bem o que estava lá escrito, né? Essa lista dupla era muito bonitinha. Então, eu vou explicar essa lista dupla a partir dessa atividade aqui que eu fiz, né, que estava lá no slide também. Então, eu implementei aqui, eu instanciei a lista, né, que é um objeto de lista dupla, e eu adicionei algo no começo. Esse algo se chama Homer. Eu quero ir aqui nessa lista dupla e eu quero explicar como que funciona cada um dos meus métodos de adicionar, tá bom? Como que isso aqui funciona? Vamos lá. Eu vou pegar como ponto de partida esse método aqui, esse procedimento chamado adicionar posição, que adiciona coisas na minha lista a partir da posição. Então vamos lá. O usuário, para utilizar esse método, esse procedimento vai ter que fornecer a posição no qual eu tenho que armazenar esse item e tem que também falar qual é o elemento que será armazenado. É o seguinte, se essa posição for igual a 0, isso significa que ele quer armazenar no começo. Se ele quer armazenar no começo, então eu ativo este procedimento aqui que se chama adicionar começo, que é exatamente esse daqui. Como ele funciona? Bem, eu recebo um elemento e é o seguinte, se essa lista estiver vazia, se o total de elementos for igual a 0, o que vai acontecer? Olha, eu vou criar uma célula nova, e eu vou instanciar ela com o elemento dentro dela, né, estando armazenado dentro dela. Vamos fazer um parêntese aqui e ir lá na classe célula para entender como é que ela funciona. Então é o seguinte, essa classe célula, ela tem algo que aponta para alguma outra próxima célula e algo que aponta para alguma outra célula anterior. Tá? Ela aponta para lá e para cá. É uma célula de uma lista duplamente encadeada, então ela tem duas cadeias. Tá? E é o seguinte, eu posso instanciar ela de dois modos. Eu posso, né, instanciar esse objeto colocando aqui qual será a minha célula próxima e o elemento que será armazenado dentro da minha célula, ou eu simplesmente coloco o elemento. O que acontece nesse caso aqui? Quando eu fizer a célula, eu já vou indicar para ela qual é o próximo dela. Então eu crio a célula com tal elemento e eu já indico aqui nesse construtor qual é o próximo dela. Né? Esse aqui de baixo, eu simplesmente crio a célula, eu indico que, olha, o próximo é null e o anterior também é null. Ela aponta para o nada. Tá? Voltamos aqui no lista dupla. Nesse caso aqui, eu acabei de instanciar uma célula com aquele segundo construtor, que aponta para o nulo, tudo para o nulo. E aí é o seguinte, lembremos-nos que essa lista está vazia, correto? Então eu adiciono uma célula nova. O que eu vou fazer? Bem, aqui na minha lista dupla eu tenho dois guias, tá? Eu tenho uma célula que aponta para a primeira posição da minha lista, e eu tenho outra célula que aponta para a última. Como ela está vazia, esses dois aqui estão praticamente apontando para o nulo. Né? Só que aqui, bem, eu criei uma nova célula e agora ela vai ser adicionada no começo de algo que não tem nada. Então, this ponto primeira vai ser igual a nova. E this ponto última também vai ser igual a nova, porque se eu tenho só uma coisa numa lista, essa uma coisa tanto é a primeira quanto a última. Agora, caso eu tenha mais do que um elemento dentro dessa lista e eu queira adicionar no começo dela, aí tem outra lógica, que é o seguinte. Eu vou instanciar, então, a nova célula. E veja, o próximo dela, quando eu criar essa célula, ela irá, o próximo dela é o primeiro. Então, como eu falei, na minha lista, eu tenho uma célula que aponta para a primeira. Tá bom?
O que eu estou dizendo aqui? Eu vou criar uma célula, essa célula aqui chamada nova, e olha, você, célula nova, tem um lugar lá próximo, né? Esse seu próximo aponta para outra célula. Sabe qual que é essa outra célula que você vai apontar? A célula primeira. Então eu crio uma nova, eu digo, olha, o seu próximo é a primeira. Eu vou deixar assim que é melhor, né? Eu vou fazer assim. Então essa aqui é a primeira. E olha, criei você e eu quero que você aponte para a primeira. Ok. O senhor percebe que, bem, essa aqui já não é mais a primeira, né? A primeira, ela não tem ninguém não tem ninguém atrás dela que aponta para ela, porque ela é a primeira, né? Então, se tem alguém atrás dela apontando para ela, significa que essa aqui já não é mais a primeira. E mais, eu digo que a primeira, olha só essa segunda linha aqui. Oh, meu Deus. Nessa segunda linha aqui. Eu digo que essa primeira, sabe o anterior dela, que até então era nulo, porque ela estava na primeira posição? Então, o anterior dela agora é um 9. Realmente, essa aqui já não é mais a primeira. Tanto é que depois eu digo que, olha, primeira de verdade é igual a 9. E encerra, diz ponto total elementos, mais. Vamos voltar aqui para adicionar a posição. Agora, vamos dizer que o usuário digite uma posição que é igual ao total de elementos. Se ele fala que eu tenho que colocar, né, em tal posição, e essa posição foi igual ao total de elementos, significa que ele quer que eu coloque na última posição. Então ele quer que eu adicione algo no final da minha lista. Então eu inicio esse procedimento aqui, adicionar final. Como é que é isso aqui? Primeiro de tudo, ele já deixa claro, olha, se o total de elementos for igual a 0, você vai adicionar começo. Caso contrário, que é o caso que a gente vai explicar agora, é o seguinte, você vai criar uma célula, tá? Para adicionar no final, você vai criar uma célula. Com aquele segundo construtor que não tem próximo nem... quer dizer, tem, mas está tudo apontado para o nulo, né? Para cima e para trás, tudo para o nulo. E é o seguinte, o meu último, eu tenho uma célula que aponta para a última posição na minha lista, não tem? Então, essa minha última, o próximo dela, até então, antes desse método ser acionado, o próximo dela era nulo, era o nada, não tinha nada aqui. Agora eu estou dizendo que o 7, eu vou setar o próximo dela para a nova célula que eu fiz. Olha, até então essa aqui era a última, né? Era a última porque ela não apontava para ninguém. Agora que ela aponta para alguém, essa aqui é a última, né? Então é o seguinte, nova, 7 anterior, para a última. Olha, essa aqui já não é mais a última, né? Aí é o seguinte, this última igual a nova. Agora você é a última. This ponto total elementos mais. Agora, terceiro caso, né, para adicionar através da posição. Então é o seguinte, vamos dizer que eu quero adicionar algo na posição 5, tá bom? Então vamos lá. Para mim fazer isso, eu preciso pegar a célula anterior a essa posição. Então digamos que a minha cabeça aqui seja a posição 5. Eu preciso pegar a posição 4, que está bem aqui, tá bom? Então eu pego a partir desse método aqui, que não vale a pena explicar, mas ele simplesmente pega a partir da posição. E eu pego também a próxima, a essa posição que eu quero colocar. Então, eu pego o anterior, esse anterior que está aqui, é o 4. Eu pego o próximo dele, aquela que está próxima a ele, que é essa aqui, tá? Que é essa aqui. Essa é a posição que eu quero colocar, mas ninguém está apontando para ela ainda. Essa aqui, está apontando para cá. Né? Anterior.get próximo. No caso aqui é 4 e aqui é 5, se você perceber direito, né? E quando eu inserir algo aqui, essa aqui vai ser a 6, né? Aí eu crio uma célula nova. E essa célula nova, olha que interessante. Essa célula nova vai ter o seu próximo igual ao anterior.get próximo. O que significa? Significa que esse carinha aqui, o próximo dele é eu. É esse cara aqui, ó. Esse dedo aqui. Agora, essa minha nova célula, que é a minha cabeça, ela vai apontar para cá. Também. Então, tô apontando para cá. Esse cara tá apontando para cá, né? Tá apontando para cá também. Então tá tudo apontando no mesmo lugar. Aí é o seguinte.
O que eu também vou fazer? Sabe a minha cabeça aqui que acabou de entrar aqui e tá pra cá? Então, o anterior dela vai apontar pra cá, né? Pro anterior. Aí é o seguinte, sabe esse anterior aqui? Então, o próximo dela, em tese, era aqui, né? Agora não é mais, agora é aqui, ó. Tá certo? E aí, sabe esse próximo aqui? Então, lembra que o anterior dele era aqui? Se não lembra, era, tá? Bem, agora é aqui. O que aconteceu? Bem, agora todo mundo tá ligado nesse cara aqui. E aí ele foi adicionado na posição que ele queria. Espero que tenha sido claro com a minha cabeça. Total de elementos mais e pronto. Aí, para remover, a lógica é quase a mesma. Vamos ver aqui. Para mim remover do começo, eu simplesmente pego a primeira posição, a célula que aponta para a primeira, e eu falo, cara, você está apontando para cá, que é a primeira, não tá? Então, essa aqui tem um próximo, cara, e ela aponta para cá. Quer saber? Eu quero que você aponta para cá. E no momento que você faz isso, essa aqui já desaparece. E diz ponto total elementos menos menos. Caso o total de elementos chegue a zero, diz ponto último igual a null, que aí tá... acabou, tá? A lista tá de fato vazia para sempre. Para sempre não. Remove do fim. Essa é a relativamente simples. Então, mesma noção daquele de adicionar posição, né? Então, a remover do fim, eu pego a penúltima, né? Então, eu pego a célula última, que é a última aqui, né? Que ela está apontando para a última ali. E eu pego o anterior a ela, que acaba sendo a penúltima. E eu coloco aqui. Então, essa minha penúltima aqui, que em tese aponta para a última, ela agora vai apontar para null. Ela vai apontar para null. E aí essa aqui está apontando para cá. Então, bem, não existe mais e acaba que o último, então, é a penúltima, né? Então, diz ponto última igual a penúltima, diz ponto total menos. Nossa, eu tô com muito sono, meu Deus do céu, não tô conseguindo nem explicar direito. Agora esse é o método grandão para remover posição, né? Então, caso for zero, remove do começo. Caso for igual ao total de elementos, remove do fim. Agora, caso não for nenhuma dessas opções, então, mesma coisa daquele negócio de posição lá. Eu pego o anterior, eu quero remover a minha cabeça, eu quero cortar a minha cabeça. Eu pego o anterior, tá? Eu pego a minha atual, a minha cabeça. Eu pego a próxima da minha cabeça. Tudo bem, estamos aqui. Agora é o seguinte. Anterior, set próxima. O próximo do anterior é a minha cabeça. Agora eu estou dizendo que é a minha próxima. Tá bom? E o anterior dessa minha próxima aqui era a minha cabeça. Agora eu estou dizendo que o anterior desse próximo aqui era a minha cabeça. Agora eu estou dizendo que é o anterior. Desse ponto total elementos, menos. Já acabou, então entendi. Esse aqui não está apontando minha cabeça, está apontando para cá. Esse aqui que estava apontando minha cabeça não está apontando mais, está apontando para cá. Um dos dois está apontando para o outro. A minha cabeça foi cortada de fora e acabou. Desse ponto total elementos, menos. Ai, que sono. Enfim, isso aqui esvazia a lista, então para esvaziar a lista, primeira igual a null, última igual a null, acabou, total elementos igual a zero, acabou. Imprimi, eu copiei, Ctrl C, Ctrl V, professor, eu aceito, funciona. E eu implementei toda a atividade lá com... Ai, meu Deus. Que o senhor falou que era para implementar aqui, eu implementei, tá tudo certinho, sabe? Perdão, qualquer coisa. Boa noite aí, eu preciso realmente dormir. Até mais.